Apostila 5. Queríamos falar sobre medidas de comprimento. Medidas de comprimento é tudo aquilo que a gente utiliza para medir determinado espaço ou lugar. E a gente usa geralmente muito a régua, que é em centímetros, a trena, que tem em metros, e outros materiais, né, que é muito utilizado para a gente fazer o processo de medida de comprimento. 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, isso quer dizer que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Isso quer dizer que 1 centímetro é igual, na proporção, né, em fração, a gente colocaria aqui 1 para 100, tá ok? Então, a gente já sabe que 1 metro possui 100 centímetros. E o quilômetro? 1 quilômetro equivale a 1000 metros. 1 quilômetro equivale a 1000 metros, né? E assim a gente tem essa tabela de medidas, que é o quilômetro, o hectômetro, essa sigla, o decâmetro, o metro, que a gente mais utiliza hoje. Você vai comprar um tecido a metro, você vai calcular uma área de um determinado espaço para colocar azulejo, é a metro, metros quadrados, o decímetro, o centímetro, que a gente também utiliza muito lá com régua, né, fazer desenhos, utilizar em sala de aula, e o milímetro, a gente utiliza mais é o metro, né, no dia a dia, e o centímetro. Dependendo do que você trabalha, você é capaz de utilizar todas essas nomenclaturas, né? E em quilômetro você vê muito aonde? Em gasolina, né? Quanto tempo o carro demorou para fazer o percurso, de qual a distância, quantos metros, quantos quilômetros que o carro demorou para fazer o processo de percurso, quantas gasolina gastou por metro, né? Por quilômetro, que é assim que tem aquele itemzinho de gasolina, quanto que consome no carro. Como se lê, né? O processo de leitura. Como que a gente fala a respeito? Quando se tem uma vírgula, tudo que tem antes da vírgula é o metro, dependendo da nomenclatura que está a seguinte. Igual aqui, ó, 42 quilômetros, porque a nomenclatura que está aqui é quilômetro. Então, 42 quilômetros e 195 metros. Aqui, 3,75, quer dizer que são 3 metros e 75 centímetros. Aqui, 1 metro e 50 centímetros, ou 1,5 metro. 1,5 metro de tecido, de pano, que você vai comprar. 65 milímetros, né? Que a gente utiliza muito pouco. Nesse processo de medidas, a gente tem uma atividade que geralmente fala assim, algumas questões que a gente tem um processo de conversão. Se eu tenho uma medida, se eu já sei que 1 metro é igual a 100 centímetros, 1 km, que é quilômetro, equivale a 1000 metros. Aí eu te pergunto, se eu tenho 12 metros, quantos centímetros tem 12 metros? Como que eu vou saber? Como que eu sei disso? O 12 está aqui, ó, na casinha do metro. Se eu vou para a direita ou para a esquerda, tem um processo. Se eu vou para a direita, eu faço o processo de multiplicação por 10. Se eu vou para a esquerda, eu faço a divisão por 10, tá? Então, aqui, 12 metros, ele está na casinha do 12 metros. Ele quer saber quantos centímetros. Eu vou pegar aqui, eu vou andar uma casa, 2 casas. Então, é 12 vezes 10 vezes 10. É igual a 10. 12 vezes 10, 120.
vezes 10, é só acrescentar mais um zero. Então, vai dar 1.200 metros. De metro para centímetro, então 1.200 centímetros, tá? E se eu estivesse aqui em centímetros, como que eu ia fazer? Eu ia ter que dividir esse valor por 100, por quê? 10 vezes 10 é 100. Então, eu dividindo 1.200 dividido por 100, por que 100? Se eu estou aqui, ó, vou andar uma casa, duas casas, então eu dividi por 10, 10 que é 100, né? 10 vezes 10 é 100. Se eu dividir, vou encontrar os 12 metros. Então, esse é um processo de transformação em medidas de comprimento. Vai depender da casinha onde eu estou, da nomenclatura. Se eu tivesse aqui, ó, seria 120 dm, decímetro. Se eu quisesse milímetro, eu ia acrescentar mais um zero aqui, seria 12.000 milímetros, tá? Então, quando eu vou para a direita, eu multiplico por 10. Quando eu vou para a esquerda, eu divido por 10. Então, depende de onde eu estou. Ele pode estar em decâmetro, hectômetro ou quilômetro. Vai depender do que o exercício está solicitando você fazer esse processo de transformação de medida.